Shalom, meus irmãos. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que nós temos sempre no final, no horário do Shacharit, em todo o Shabat. E hoje nós temos mais um assunto que creio seja importante e muito adequado à nossa edificação. Hoje vamos falar sobre o eterno Criador. Essa frase dá para entender de várias formas. Nós podemos dizer que é o eterno que é criador e, ao mesmo tempo, um criador que está sempre criando, certo? Então, nós vamos analisar essas várias características, essas facetas que nós podemos falar a respeito do eterno. Primeiro, o que é criar? No nosso caso específico, criar é a capacidade de Deus de fazer existir o que antes não existia. É isso mesmo. Do zero, de não ter nada, passar a existir alguma coisa. Isso só o nosso Deus pode fazer. Bem, isso está confirmado logo no primeiro versículo da Torá, Bereshit 1:1, Gênesis, né? Capítulo 1, verso 1. Já começa dizendo assim: no princípio, então, Bereshit bara Elohim, lembra? No princípio criou Deus. O quê? Os céus e a terra. O que envolve os céus e a terra? É só tudo. Envolve tudo. Certamente nós estamos nos referindo à criação do mundo. Porque antes da criação do mundo, ele já tinha criado outras coisas. Vamos ver o texto de Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Bem, nós percebemos aqui em que o texto que focalizava um período inicial da criação, um período em que o homem estava ainda tendo as suas primeiras experiências, assim que ele falhou e foi expulso do Gan Eden, ele já colocou o quê? Querubins. Nós não temos nenhuma informação de que os querubins haviam sido criados juntos com o homem. Eles já existiam antes. Então os anjos já haviam sido criados, ainda que nós não tenhamos muita informação sobre isto. A Torá mesmo não nos informa detalhes sobre como, em que período, em que circunstância os anjos foram criados. Eles simplesmente já aparecem aqui com funções, com hierarquia, com atividades, e nós vemos que eles já estavam antes da criação do mundo. Bem, lógico, como existem poucas referências, poucas oportunidades de nós fundamentarmos alguma ideia, isso leva a muitas especulações, e vamos ouvir um monte de opiniões sobre isso, mas não importa. O que importa é que o nosso Deus os criou antes mesmo de ter criado a terra e tudo que nós conhecemos. E a respeito dos anjos terem sido criados por ele, nós vamos ver também um texto que encontramos em Hebreus. Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14. Diz assim: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Bem, está claro a respeito disto. Esses anjos foram criados com propósito desde antes mesmo da criação. E, no final das contas, estavam designados para agir conosco. Bem, a prova da criação dos anjos está aqui, ó, Colossenses
1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Obviamente que todo o texto lá de Colossenses, capítulo 1, dá mais algumas informações. Mas isso aqui realmente é para confirmar que antes, a princípio, era só o eterno. E tudo que foi citado foi criado por ele. Nisso, obviamente, estão os anjos, as autoridades, os poderes, tudo que nós temos alguma referência de existir, o eterno foi quem criou. Isso é muito importante para os nossos conceitos, para a formação dos nossos conceitos. Então nós entendemos que o Eterno criou no seu reino seres espirituais e criou no mundo material seres materiais. Como que ele criou? Somente pela sua palavra, ou seja, de acordo com a sua vontade. A sua capacidade criadora é infinita. Então nós vemos pelas Escrituras que realmente o nosso Deus, ele, além de poderoso, ele é criativo, ele é muito perfeitamente organizado, planejador. Tudo que nós pudermos colocar de bons adjetivos para o nosso Deus ainda é pouco em relação ao que ele é. Bem, outra coisa que nós podemos inferir nas Escrituras, que nós podemos perceber ao longo da leitura, é que o Criador, ele acompanha a sua criação a todo momento. Alguns podem imaginar, o Eterno criou todas as coisas, aí até mesmo baseado no texto lá de Bereshit, que diz que o Eterno criou todas as coisas em 6 dias, e depois no 7º dia ele descansou. Então alguns imaginam que desde que ele terminou a criação, agora ele só fica contemplando o que ele fez. Não é bem assim, não. Não pelas Escrituras. Vamos ler o que está escrito lá em Jó, no livro de Jó, capítulo 9, do verso 5 ao 10. Diz assim: Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se podem perscrutar, milagres incontáveis. Jó comentou isto quando estava naquela discussão lá no livro de Jó, e ele tinha um entendimento muito claro a respeito do Eterno. Então, o que ele quis dizer com isto? Que o Eterno tem controle de atividade de tudo, reconhecendo que ele fez as estrelas. Já havia conhecimento disso nos povos antigos, que o Eterno fez as estrelas, as constelações, que ele mexe com as coisas, que ele pode fazer todas as coisas, que ele é um Deus ativo. É importante nós termos este conceito também. Com um olhar mais detalhado, nós podemos dizer até que o Eterno tem cada molécula, cada átomo e suas menores partes sob total controle. Se é assim, como podemos imaginar que exista algum limite para o que ele possa fazer? Se nós reconhecemos que ele é desta forma, é tão capaz, é tão competente, quem pode duvidar alguma coisa?
Então agora alguém pode dizer, se Deus já criou tudo, não tem mais nada para criar. Bem, parece até um raciocínio lógico. Se ele já fez tudo, não tem que fazer mais nada. Mas nós veremos que, de acordo com a própria Torá, não é bem assim. É evidente que cada vida que é gerada, seja no reino vegetal, animal ou humano, é um milagre. Mas é um milagre contínuo e que continua, óbvio. Vamos dizer assim, naturalmente, mas em alguns casos, a geração de uma nova vida exigiu a atuação direta e planejada do Eterno. Então, vamos analisar isto. Ele criou todas as coisas, ele não esqueceu de criar nada do que precisava, obviamente. Uma coisa maravilhosa, ainda que é necessário que ele administre tudo, como eu disse, cada molécula do universo ele tem que administrar, mas durante a administração da vida do homem, principalmente, ainda que nós saibamos que uma criança que é gerada é um milagre, mas isso ele colocou para os animais e colocou para o homem, crescei e multiplicai-vos. Ele já estabeleceu a regra, as leis para isto, e as coisas seguem, certo? Os animais se multiplicam, os seres humanos se multiplicam, naturalmente. Todos os dias, vidas são geradas, é um milagre, porque vida é uma coisa que só o Eterno pode fazer, mas, eventualmente, nós vamos encontrar o Eterno intervindo, quando ele tem um propósito específico. Vamos ver então alguns exemplos de que a criação do Eterno, ela precisou agir numa circunstância fora dos padrões. Vamos ver exemplo. Bem, nosso exemplo aqui está em Bereshit, em Gênesis, capítulo 15, do versos 2 ao 5, que diz assim: Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Eterno deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Bem, então nós vamos observar e conhecemos a respeito de Abrão. Ele casou com a sua irmã, obviamente, a irmã de uma mãe diferente, mas esta foi a situação da época, e ele casou, mas ele não tinha filhos, porque a sua esposa era estéril. E os anos se passaram, e ele recebeu essa promessa quando tudo já não funcionava mais. As coisas não funcionavam direito com ele, nem com essa esposa. Ela já não funcionava mesmo, mas agora menos ainda. Já beirando ali os 90 anos de idade para Sara. Bom, era uma coisa difícil até de aceitar. Mas a promessa do Eterno foi clara que ele ia fazer, ele tinha um propósito com isto. Então, humanamente falando, e conforme o conhecimento natural de Abrão, ele e sua esposa não têm então nem a perspectiva de terem filhos, mas em cumprimento ao propósito do Altíssimo, um milagre aconteceu. Um milagre diferente dos milagres comuns. Houve uma interferência sobrenatural e uma vida foi criada fora do período inicial da criação, ou seja, não foi naquela fase de Bereshit, no comecinho, que
o Eterno nos 6 dias criou todas as coisas. Não. Nós já estamos vendo muito tempo depois. Muitas gerações de pessoas depois, agora o Eterno cria mais uma pessoa. Ele criou. Onde não era possível haver, ele fez acontecer. Então, ele prometeu que faria isto. Agora, não somente Abrão, nessa altura então já chamado de Abraão, não somente ele teve essa experiência de ver uma vida ser criada pelo propósito do Eterno, mas também nós temos um outro relato. Aconteceu em Bereshit, em Gênesis, capítulo 25 e o verso 21, que diz assim: Isaque orou ao Eterno em favor de sua mulher, porque era estéril. O Eterno respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Esse é outro exemplo de criação posterior planejada. Até mesmo o próprio filho de Abraão também casou-se com uma mulher que era estéril. Só que dessa vez não precisou esperar eles ficarem velhos. Apenas o fato de saber que não havia possibilidade normal de ter filhos, então ele orou, porque ele também conhecia a promessa que foi feita ao seu pai, porque o Eterno confirmou essa promessa com ele, e lá ele estava já casado há alguns anos, e nada de vir um filho, ele, obviamente, como ser humano, ele pode ter, eu não vou dizer questionado, mas e a promessa, né? Isso seria qualquer um de nós. Mas o Eterno fez mais uma vez o milagre para que todos soubessem que a sequência ali não seria algo natural, porque o Eterno interviu. Ele fez alguma coisa acontecer. Bem, vamos ver agora também, na sequência do Tanar, mais uma referência de algo que está dentro desse modelo de criação posterior. Livro dos Juízes, capítulo 13, versos 2 e 3. Diz assim: Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Eterno apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Bem, nós sabemos a quem ele se refere, né? Ele se refere a mais um exemplo, que é o caso de Sansão. Sansão também passou a existir numa condição especial. Mais uma coisa para que, como ele haveria de ser um personagem importante na história do povo de Israel, aprove a Deus fazer desta maneira. Olha, Sansão não nasceu de uma sequência normal, que todos os homens têm filhos, não. Aconteceu porque o Eterno quis que ele fosse na maneira como foi. Bem, vamos agora chegar até o período do Brit Hadashah. Poxa, todo esse período do Tanar, o Eterno realizava ainda suas interferências, mas ainda chegando no Brit Hadashah, na época agora importante para nós, vamos ver. O texto de Lucas, capítulo 1, verso 13 a 15, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de Yohanan, João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Eterno. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então podemos dizer que João, Yohanan, também foi criado para um propósito especial,
E nós sabemos que foi. A respeito dele existiam até profecias. Mas, mais uma vez, nós vemos um exemplo. Zacarias e a sua esposa não podiam ter filhos. Sua esposa também era estéril. E ele já estava com a idade avançada. Mesma situação de Abraão. Mesma situação de Isaac. Mesma situação de Manoá. Parecidíssimo, né? Mais uma vez, o Eterno garantiu que ele teria filho na velhice. Muitos tiveram filhos quando já deviam ter netos ou bisnetos até. Bem, não importa isto. Importa é o propósito do Eterno em intervir, não apenas de uma família, mas todos esses personagens tiveram participação na história do povo de Israel e do plano do Eterno. Bem, vamos atentar para alguns aspectos. Todos estes casos foram milagres legítimos. O Eterno criou vida onde não havia condições de haver. Só que, de qualquer maneira, envolveu a participação dos casais para gerarem filhos de forma natural. Eles já eram casados há muitos anos, tinham uma vida de casal, não geravam filhos, mas agora eles puderam manter a sua vida de casal e agora, com a participação de ambos, pai e mãe, puderam ter filhos. Mas de todas as criações milagrosas, nenhuma teve um caráter tão especial como foi a criação do corpo do Messias. Não estou falando aqui do corpo que envolve todos nós, não. Aquele corpo físico que Yeshua teve, aquele corpo com que ele andou em Israel. Ele nasceu ali em Netzeret. Ele foi gerado por ali, mas ele nasceu em Bethlehem, voltou para viver ali em Netzeret, depois iniciou o seu ministério, foi para Farnahum, dali esteve em Jerusalém, ali esteve em tantos lugares, girou por toda a terra de Israel. Aquele corpo que estava ali, esse corpo, ele teve uma interferência também. É outro exemplo que nós temos disto. Bem, então, primeiro nós temos o caso de Zacarias, mas igual o de Yeshua, ele é único. Diz o texto seguinte em Lucas, capítulo 1, verso 26 a 33. No 6º mês de Yohanan, Deus enviou o anjo Gabriel a Natzeret, Nazaré, cidade de Galileia. E uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado Yosef, descendente de Davi. O nome da virgem era Miriam. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Miriam ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Miriam. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Yeshua. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Bem, se Miriam estivesse numa situação como Sara, como Rebeca e os demais casos que nós citamos, até aí tudo bem, seria mais um milagre. Só que, no caso de Miriam, era bastante diferente.
Então, o que então aconteceu que este caso faz ser diferente dos demais? Vamos ver Lucas, capítulo 1, versos 34 ao 37. Então, a continuação daquele texto anterior. Perguntou Miriam ao anjo: como acontecerá isto, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Olha só esse texto e olha a diferença até mesmo referente a Isabel. Bem, Miriam não era velha, muito pelo contrário, era muito jovem. Até mesmo é o que está dito lá para o profeta Isaías. Ela era jovem. Não estava prometida, estava noiva, certo? Lembrando que o compromisso de noivado em Israel era levado muito a sério. Bem, estava já comprometida, porém ainda não estavam casados de fato, não tinham realizado as bodas. Então, ao receber uma notícia desta, contraria muito a qualquer outro caso. Porque as outras que eram velhas, é uma notícia até boa. Elas já eram casadas. Mas no caso de Miriam, a coisa para ela era mais complicada. Até mesmo se fosse pensar no aspecto da sociedade. Por que Miriam aceitou essa condição? Aceitou esta condição porque ela entendeu que vinha do Eterno. Então ela não questionou de forma nenhuma. Mas agora observe alguns detalhes. Neste caso, o milagre criativo foi distinto, porque o anjo citou o caso de Isabel, que sendo velha estava grávida. Como disse, ela era casada. Miriam aceitou o que lhe foi dito, mesmo sendo um caso atípico. Sobre ela, que era virgem, não houve nenhuma participação humana. Não. Os outros casados, sim, uma atividade normal do casal. Mas no caso dela, não. Bem, na minha ótica, o ser humano criado no ventre de Miriam não foi moldado, não foi feito usando o material genético nem dela como mãe, nem do seu noivo. Mesmo porque isso caracterizaria um caso de ilegalidade moral do casal que ainda não eram legalmente casados. Miriam era virgem, porém não havia como haver, como disse, material genético. Alguém pode alegar, não, mas pegou um óvulo de Miriam? Na minha ótica, na minha maneira de entender, não. Não houve participação humana nisso, nada, nenhum material genético. Bem, algumas pessoas podem até contestar esta minha opinião, dizendo que assim não iria caracterizar que Yeshua seria descendente do rei Davi. Porque se não tiver material genético humano, alguns dizem que não apenas Yosef era descendente de Davi, diz também que Miriam era, não vou entrar nessa polêmica, mas, bem, para ser descendente tem que ter o DNA. Oh, meu Deus do céu. É um caso sério. Muitos vão querer descaracterizar a minha opinião, porque é uma forma de pensar, né, que se baseia no atual conhecimento que nós temos sobre DNA ou código genético. Certo? Mas, como diz o texto bíblico, arrazoemos. Vamos usar a nossa razão. Vamos pensar um pouco. Primeiro, o conhecimento científico sobre hereditariedade e genética começou a ser estudado
somente a partir do século XIX. Significa mais de 1800 anos depois de Yeshua, que alguém começou a analisar aqueles primeiros casos da ervilha, transferência genética. Isso levou a outros estudos e foram se aperfeiçoando até o final do século XIX, quando começaram a descobrir algumas coisas. E, finalmente, no século XX, é que nós estamos estudando nas escolas que existe o tal de DNA e que hoje todo mundo praticamente sabe o que seja. Mas vamos imaginar que pessoas que viviam há 2000 anos atrás nunca ouviram falar que existia um tal de DNA. Bem, não vamos entrar nos aspectos científicos aqui, que nós já estudamos mesmo. Mas não era possível. Bem, outro ponto. Antes que se conhecesse sobre as moléculas dos cromossomos, a descendência de alguém era definida somente pela linhagem familiar. De fato, até hoje, em Israel, o exame de DNA não é aceito para definir alguém como judeu. Ah, mas deveria ser. Mas não é. Certo? Lá, os rabinos ainda mantêm o critério de definir quem é judeu, quem não é. Ou seja, eles só aceitam a pessoa como judeu com documentação que prove a sua linhagem familiar. Ou seja, documentos de família que comprovem quem era o pai, quem era a mãe, e quem era o avô, e assim vai. Puxa uma árvore genealógica da pessoa. Sem isso, a pessoa não será aceita como judeu. Tem que passar por um outro processo de conversão, tal, mas não ser considerado judeu. Então, mas está aqui meu DNA, prova que eu sou de origem sefaradita. Olha, não vai ser aceito. Certo? Isso é um recurso que nós temos muito recentemente, final do século XX. Mas é da mesma maneira hoje lá em Israel, como era no tempo de Yeshua. Então, Yeshua foi gerado pelo Ruach do Eterno. Assim diz o texto que nós lemos. O Eterno não usou DNA de ninguém. Foi criado do zero, da mesma forma que Adão. Nós podemos confirmar isto. Vamos ver o texto da primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 15, versos 45 ao 47, que diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Olha só, foi claro, Shaul já sabia disto. Ele sabia muito bem diferenciar. Olha, primeiro, a única diferença que nós vemos neste caso aqui é que Adão não nasceu de um ventre materno. Então, ele não chegou a ser um bebê indefeso. Então, se ele não teve uma mãe para gerá-lo, podemos deduzir apenas que ele foi criado com uma idade que ele já podia, vamos dizer assim, se virar. Já podia andar, já podia fazer as coisas que o Eterno dizia para ele fazer. Então, ele não foi criado um bebezinho. Senão ele ficaria totalmente indefeso. Largado o tempo, não teria nem como se alimentar, nem nada. Bem, já no caso de Yeshua, ele precisava vir de um ventre materno
para que ele pudesse ser identificado como sendo descendente de Davi. Certo? Adão não precisava justificar a sua ascendência, mas Yeshua precisava porque fazia parte do propósito do Eterno. Então, no século I, a sua descendência não foi contestada por ninguém. Hoje em dia tem gente que pode querer contestar. Não, tem que ter isto. Mas só que lá no primeiro século ninguém contestou. Por quê? Porque Yosef era da linhagem davídica, as pessoas entenderam que ele era o pai de Yeshua, e se ele era descendente de Davi, então Yeshua também era. E ninguém contestou isto. Mas hoje em dia, alguns que se julgam muito entendidos querem levar a cultura do século XX para o início da era do Messias. Alguns até querem imaginar um teletransporte de um espermatozoide de Yosef para o ventre de Miriam, para validar a sua ascendência como rei de Israel. Seria isso possível? Claro. Afinal, o que é impossível para Deus? Se ele quisesse fazer isso, nada o impediria. Mas existe alguma validação nas Escrituras para justificar esta hipótese? Eu jamais encontrei nenhuma referência bíblica para que alguém possa afirmar isto. Muito criativo. Tem muita gente querendo levar coisas do Star Trek para as coisas da Bíblia. Eu acho que não é bem por aí. É necessário nós esclarecermos também que o ser criado no ventre de Miriam foi apenas um corpo humano. A parte espiritual deste ser não foi criada da mesma forma que são os demais humanos. Lembra bem, quando o Eterno criou você no ventre de sua mãe, ele não fez simplesmente um grupo de células começar a se dividir. Ele colocou ali um espírito, sem o qual esse monte de células não sobreviveria e não seria um ser humano. Então, ele criou tudo junto, o corpo e o espírito. No caso de Yeshua, é diferente, certo? Esse corpo que começou a ser gerado, foi criado dentro de Miriam, o Espírito de Deus criou ali um agrupamento de células que não tinha nada de DNA da mãe nem do pai, é um DNA inédito, obviamente tinha que ter um DNA, mas é inédito, não estaria vinculado a ninguém, e ninguém saberia disso porque ninguém iria conferir também, mas, ou seja, era totalmente irrelevante isto, certo? Mas não foi usado, a minha lógica é esta, certo? Esse corpo foi habitado, então esse corpo foi gerado de Miriam, mas a parte do espírito não foi criado ali, ou seja, Yeshua não foi criado como um ser humano, Yeshua já era pré-existente. Isso já é assunto para outro estudo. Mas Yeshua já existe antes da fundação do mundo. Faz parte do Eterno. Ele é um com o Eterno, sempre foi. Só que agora o que acontece? Há necessidade dessa parte do Eterno sair da glória e ocupar uma forma humana. Certo? Então, o Mashiach, essa parte divina, que é existente desde a eternidade, então que era o Mashiach, começou a habitar aquele corpo. Vamos ver o que diz João, no capítulo 1, verso 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós sabemos que nesse mesmo capítulo, em outra parte, diz claramente que era a palavra, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, aquele que é a palavra tornou-se carne, era espírito, já existia, estava com Deus desde o princípio.
agora tornou-se carne, habitou aquela carne que foi colocada no ventre de Miriam e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, totalmente filho de Deus, não filho de Miriam nem de Yosef, mas filhos de Deus. Diante da humanidade era filho de Miriam e de Yosef, mas para quem sabe quem é o Eterno, ele é filho de Deus, filho do Eterno. Essas coisas são importantes, irmãos. Não podemos nunca diminuir o que o Eterno faz. E não podemos inventar coisas que o Eterno não fez. Certo? Bem, essas são apenas algumas considerações sobre o poder do nosso Deus. É importante, irmãos, nunca desconsiderarmos a capacidade do Eterno de fazer o que Ele quiser, onde quiser e quando quiser. Então, da maneira que Ele quiser, Ele tem o direito e pode fazer. Nunca vamos desconsiderar isto. Saiba que, se houver a necessidade do Eterno Senhor nosso Deus vir fazer alguma coisa para cumprir a vontade dEle na sua vida, Ele fará, seja lá o que for. Não se preocupe com isto. Firmemos a nossa confiança solidamente nas Escrituras. Elas nos servem para conhecermos claramente a natureza do nosso Criador. A minha opinião não vale nada, a opinião de ninguém vale nada. O que vale é a verdade, é o que está revelado nas Escrituras. E assim, que o Eterno possa abençoar a todos de maneira muito especial. E assim, que seja realmente uma bênção. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Vê amém.